Para a presidência dos trabalhos, eu gostaria de convidar a doutora Daniela Bonacorsi, acompanhada da doutora Nádia Castro, que fará a intermediação dos debates. Peço também que estejam conosco os palestrantes Quentin Walcott e Fernanda Martins. Bom dia, sejam bem-vindos a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los, o que eu faço em nome da presidente, a desembargadora Karen Emerite, e gostaria desde já de agradecer o convite, de parabenizar pelo evento, pela contribuição em relação a todos. Realmente está sendo sensacional e eu parabenizo desde já. Bom, nessa mesa sobre gênero e violência, a gente vai fazer uma forma de debate. Então, eu gostaria inicialmente de apresentar os palestrantes. Tenho aqui ao lado a doutora Nádia de Castro Alves. Ela é advogada, mestra em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa, professora da PUC Minas, membro da comissão Amicus Curiae do ICP, além de ser uma grande amiga, muito próxima, muito querida. Também aqui do meu lado, o professor Quentin Walcott, ativista e educador norte-americano, diretor executivo da ONG Connect, sediada em Nova York, é realmente um dos maiores nomes mundiais em relação ao tema violência contra a mulher. Quentin desenvolveu e implantou um dos poucos programas que visam transformar homens e meninos em aliados contra todas as formas de violência e recebeu, inclusive, por esse trabalho, um prêmio da Organização das Nações Unidas. Então, gostaria de cumprimentá-lo e saiba desde já que eu sou uma grande admiradora e até comentei com ele que eu tenho alunos aqui presentes, em que a gente estuda criminologia de gênero e que, sem dúvida, é uma grande honra e será uma grande contribuição. E tenho aqui do meu lado a professora Fernanda Martins. Ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, é mestra em Teoria, Filosofia e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora no mestrado em Direitos Humanos e no curso de Direito da Uniriter, é pesquisadora em Gênero, em Teorias Feministas, vinculada à Laboratoria, Espaço Transacional de Investigação Feminina e diretora da plataforma acadêmica Terceiro Andar. A Fernanda é uma querida. Eu falo que assim, a gente já é amiga há muitos anos, mas a gente conversava pelo meio virtual. Ela nem deve se lembrar, mas ela que me auxiliou na primeira publicação dos meus alunos da graduação no grupo de pesquisa do CNPq e ajudou muito a eles e foi um motivo de grande alegria e é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Bom, sem mais delongas, indo para a nossa parte esperada, eu passo a palavra à professora Nádia. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Vou agradecer em nome da desembargadora Karen. Queria também parabenizar a Daniela, minha grande amiga. É com muita felicidade que eu divido aqui essa mesa sob a presidência dela. Cumprimentar os colegas Fernanda e Quentin. Acho que vai ser uma manhã muito proveitosa. Estou vendo muitos jovens aqui, pessoas muito interessadas nesse tema que é extremamente atual. Eu vou fazer Esse tema, para mim, é muito caro. Eu pesquiso gênero e violência há muitos anos. Fui pesquisadora da Academia Nacional de Ciências Transnacionais e pesquisei violência contra a mulher na guerra. Também é um assunto sempre, infelizmente, atual, dentro do contexto geopolítico que a gente se encontra atualmente. É um tema que a gente debate muito na graduação e na pós-graduação, Dani? Com os nossos alunos, tanto nos assuntos criminais, quanto de direitos humanos, direito internacional, direito constitucional. Então, na verdade, eu vim aqui hoje, quero fazer uma introdução sobre o que a gente vai conversar essa manhã. A ideia é que seja realmente um debate,
né, uma conversa, então sintam-se à vontade também para participar, perguntar, enfim. E logo mais eu passo a palavra, eu vou fazer bem rapidamente uma introdução, e aí eu vou passar a palavra para os palestrantes. Mas eu quero trazer umas reflexões aqui para a gente nessa manhã. Bom, primeiro, em pleno século XXI, eu trouxe umas anotações como os antigos faziam, né, no papel, assim, à mão, para eu não me perder aqui. Em pleno século XXI, as mulheres ainda têm as suas vidas ameaçadas pelo simples fato de serem mulheres. Na Ásia, por exemplo, a vida de uma menina vale menos do que a vida do seu irmão. Em países em guerra, por exemplo, né, as mulheres são reduzidas a uma função meramente reprodutora. São assassinadas, são estupradas para atentar contra a coletividade, muitas vezes para acabar com uma etnia ou formar uma nova etnia. Na América Central, os assassinatos de mulheres se tornaram tão frequentes que foi necessário a invenção de uma palavra nova, o feminicídio. Mulheres são consideradas como pertencentes aos homens ou à sociedade. Na África, por exemplo, né, as meninas africanas têm a sua genitália mutilada e morrem por conta disso. Muitas vezes, né, as meninas são privadas de educação e de cuidados básicos de saúde. Em muitos países, o fato de se tornar mãe por conta da morte materna também é um risco à vida das mulheres, ou optar por não gestar resulta em morte. Em todos os continentes, mulheres e meninas são estupradas, em todos os lugares, inclusive no ambiente familiar e no ambiente conjugal. Mulheres correm mais perigo. Em algumas comunidades, as mulheres não são livres para escolher se querem se casar e quando querem se casar. Nem mesmo em países em que, supostamente, as mulheres têm liberdade para dispor sobre os próprios corpos, essa conquista é uma conquista frágil, né? E está sempre sob a ameaça do conservadorismo político e da questão religiosa. Toda mulher deveria ser considerada e respeitada. No entanto, mulheres também são submetidas à categoria de mera mercadoria, né, submetidas aí ao desejo sexual de homens e ao proveito financeiro de outras pessoas, como no caso do tráfico de mulheres, por exemplo, né? E essa violência também se traduz em outras violências, como turismo sexual, prostituição e mesmo a escravidão moderna. As agressões contra a dignidade das mulheres também são expressadas naquelas mulheres em situação de cárcere. A gente não pode deixar de falar isso aqui também, né? Tanto quanto elas sofrem uma penalização extra pelo fato de serem mulheres, né? Então, essas mulheres encarceradas, elas têm, por exemplo, são arrancadas dos seus filhos precocemente, muitas vezes dão à luz sob condições, né, algemadas, não têm condições básicas, né, de higiene, como seu absorvente interno, por exemplo. E também, importante a gente falar, que às mulheres não é dado o direito à igualdade, o direito de escolher, né, o direito de dominar a própria vida. Entre os pobres, as mulheres ainda são mais pobres. Não tem igualdade de profissão e nem igualdade salarial. Tampouco representação política, que talvez fosse um caminho para acabar com todas essas formas de violência, né? Afinal de contas, as leis para as mulheres são feitas por homens. Passada essa questão, né, mais global das violências contra as mulheres, eu queria dizer que, já que a gente está aqui falando de ciências criminais, no Instituto de Ciências Penais, é importante a gente falar desse modelo de estruturação da mulher na sociedade. Então, historicamente, a gente sabe que a domesticação e a normatização do corpo feminino é uma estratégia de controle social. E esse controle social é que acaba se desdobrando nas diversas formas de violência. A gente pode citar aqui algumas formas de violência, eu já falei, né, agora há pouco,
um panorama aí das violências contra as mulheres no mundo, mas só para a gente exemplificar aqui algumas formas de violência, a gente tem a violência física, o feminicídio, né, como o ultimato dessa violência física, a violência psicológica, a violência doméstica, a violência patrimonial, violência sexual, a violência institucional ou processual, recentemente reconhecida pelo CNJ, na portaria número 27, né, onde o CNJ institui o julgamento sob a perspectiva de gênero. Isso é muito interessante e muito atual. A gente tem também, e aí eu quero traçar um paralelo com uma outra forma de opressão, que é o racismo, e a gente tem um jurista, o Adilson Moreira, ele fala sobre o racismo recreativo. E aqui eu queria trazer uma outra forma de violência, que é o machismo recreativo. Aquela brincadeirinha inocente. Ah, só podia ser uma mulher dirigindo. Ah, aquele ali joga igual uma mulherzinha. Né? Isso também é uma forma de violência. Eu vou parafrasear aqui o Adilson Moreira e vou chamar de machismo recreativo também. E, não menos importante, a violência política de gênero, tão atual nesse momento em que a gente está vivendo. Outra perspectiva que eu queria trazer aqui para a gente refletir nessa manhã é falar um pouquinho sobre a questão biológica. Então, dentro das ciências naturais, o corpo humano ele é resultante de uma organização social e o corpo humano constitui uma individualidade. De uma forma subjetiva, no entanto, o corpo humano é um corpo sujeito e é afetado por diversos marcadores interseccionais, como gênero, raça, cor, classe social, religião. Tá? Então, os corpos eles são concebidos e são representados de acordo com a cultura. E são resultados de diversas intervenções que acabam impondo limitações e autorizações e obrigações que muitas vezes ultrapassam a questão fisiológica dos corpos. O corpo feminino, especificamente, ele passa por um processo de domesticação para se tornar o que o Foucault vai chamar de corpos dóceis. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Né? E, através dessa domesticação, é que vem o controle social e as suas diversas formas de opressão do corpo feminino. Inclusive, historicamente, também, a gente pode concluir que o pacto de organização das sociedades modernas se fundamentam no chamado contrato sexual, ou seja, a manutenção e o aprofundamento das diferenças entre homens e mulheres, baseados numa suposta naturalidade de superioridade, né, política e quase que um acesso irrestrito dos homens sobre o corpo das mulheres. E é por conta disso que a gente tem o chamado sistema patriarcal de divisão sexual dos papéis na sociedade. Né? Tanto os papéis sociais quanto os papéis culturais, que são impostos de formas diferentes para homens e mulheres. Portanto, as relações de poder entre os gêneros, elas se fundamentam sobre essa perspectiva patriarcal que valoriza a masculinidade. Só para encerrar, sobre essa questão da valorização da masculinidade, da inserção, né, que todos nós estamos aqui dentro da sociedade patriarcal, eu queria trazer uma última reflexão. E aí eu abro, finalmente, a palavra para os demais palestrantes. O que eu queria pontuar aqui para a gente é que é extremamente necessário que essa temática seja debatida entre os homens. E eu acho que isso a gente vai falar bastante essa manhã aqui. As mulheres são vítimas, mas são os homens que nos agridem, que nos ferem, que nos abusam, que nos matam. Então, eu sei que pode parecer um pouco agressivo, eu sei que incomoda
muitas vezes, ouvir essa máxima, né, de que nem todo homem, mas sempre um homem. Not all men, but always a man. Yeah, Quentin. Então, soa ruim, né? Os homens costumam ser reativos a essa afirmação, mas ela é uma afirmação extremamente verdadeira e importante. Tá? Como numa outra forma de opressão, que é o racismo, por exemplo, o racismo é uma questão para as pessoas brancas resolverem. Então, o machismo, o sexismo, a misoginia é uma questão para os homens resolverem. Então, a gente precisa lançar luz sobre essa questão. Nós somos vítimas, mas esse debate também é dos homens. E é importante que eles tomem essa posição, esse lugar de reflexão, para que a gente finalmente possa começar a mudar alguma coisa. Então, é a partir dessas reflexões iniciais é que eu dou início aí à nossa manhã de debates sobre os temas e passo a palavra, passo direto para o Quentin, né, Dani? Vamos lá. Obrigada. Thank you, thank you. Good morning, everyone. Firstly, it's great to be back in Belo Horizonte. So thank you for inviting me. I'd like to thank Corinne for making the call for me in New York City to come back and speak about this topic today. So I'm very, very honored. I'd like to thank Nadia for not only being a good colleague and friend, but translating as well for me throughout my time here. And Fernanda and Daniela for joining us in this panel. I'm looking forward to a really rich conversation. And thank you all for getting up this early and listening to this topic that is it's unfortunately not the most exciting topic and people love to hear because, like Nadia mentioned, we have to be really honest about, for men in particular, how we show up in terms of violence. And I want to say violence in general because if you look at all types of violence, from the intimate partner to the violence against women and girls, if you look at gun violence, community violence, military state violence, if you scratch the surface deep enough, you're going to see a man standing there pulling the strings. And that's something that we as men have to be honest about and self-aware and accountable to those that we do harm to. So that's very, very important that we really frame it. And the way Nadia framed it was really, really important because it looks at all the different locations and places where men are making decisions, not on just behalf of men, but on behalf of women and girls and communities globally. I like to say the issue of violence against women and girls is a global issue. It's not an issue that just impacts Brooklyn, New York City, but it goes from Brooklyn to Brazil to Bangkok to all over the globe. So it's something that is like the underpinning of different forms of violence. So we have to address it and we have to be honest about that. So I think that's very important. So in just kind of underscoring that men's role in violence is that we have to really call this issue what it is. Domestic violence or intimate partner violence, as we call it, is typically seen as a women's issue, right? Something they have to deal with. But the reality is that we're talking about male violence. We're talking about men intentionally making decisions around gaining power and control in their relationships, intimate relationships in terms of domestic violence, or even when it comes to the intersectional issues around violence, which is gun violence, community violence. And unfortunately, Brazil is a parallel example of the violence that's happening in the United States. And I come from New York City, as many of you already know, and it's one of the most international cities, I think, on the globe. So we have people from all over the world. And sometimes we have people that are coming to the United States, in New York specifically, to escape violence from their home country. And they come to learn, unfortunately, that
New York City is no exception to where violence happens, and that violence does not discriminate, right? It does not discriminate no matter your race, class, gender, sexual orientation, sexual identity, socioeconomics, and where you happen to live on the globe. So the reality is that there's a lot of violence that manifests in New York, that exists and established in New York, and also is a recipient of people's experiences of violence all over the world. So my work becomes, even if I didn't travel the world, and I do travel the world to talk about this issue, I could just do this work in New York City, and that could satisfy the global condition of violence, and in particular violence against women and girls. So I just want to kind of really open up and frame it that way. I would say that although violence doesn't discriminate, the factor that's different between different forms and people and communities that experience violence is the resources that are available to them, right? So that's another intersectional issue around how systems work, what programs and resources are available through systems, also who is impacted most by violence. And so one example of somebody that I work with at my organization would be, I'll look at the entire family in this case. There's a family who is undocumented from another country in the world coming to the United States. And one example I could give you right off the bat that I've been working with recently was a Muslim family who have relocated to the United States. Entire family, man, woman, 3 children. And so in New York City, post 9/11, Islamic communities have been under surveillance because of a lot of the xenophobia and just kind of violence against new immigrants and people who aren't English speakers, who are not Christians, who don't look a certain way in New York City. So they experience multiple forms of exposure to violence in state systems. So for example, this man has been very abusive to his wife, right, for many, many, many years. And not even, it's not even the physical violence that's the issue. She's able to kind of build up a resistance and coping mechanisms to deal with the physical violence she experiences day to day, even in front of her children. But it's the psychological, emotional, and financial abuse that impacts her the most. Because one, she's not allowed to learn English. Secondly, she's not allowed to go to school. She's not allowed to drive. Her only responsibility is to stay at home and keep the family secret, right? So this man who is, he's undocumented, going through his naturalization or citizenship process, but the fact is that there are laws available in the United States where his wife and family can stay in the United States because of the domestic violence she's experiencing. So part of the abuse was to make sure she doesn't speak English, so she doesn't know about the resources available to her, making sure that she doesn't go to school so she can learn more about what's available in the United States and New York City, about where to go, and then also to make sure she doesn't drive, because driving is considered the potential of her getting away and escaping. So all these conditions are in place. And so what happens with this man is that he has his faith community, which also protects him because he's not being held accountable. So the accountability piece is really important. And then also the faith community is not keeping her safe because they are really ignoring the issues that she's experiencing because that might jeopardize his ability to stay in the country, right, to get his citizenship and provide for the family. So he is so important to not only his family and making sure he does not get arrested so that they can stay in the country, so and also to the faith community that is already being surveilled by the police, even still to this day, post 9/11. So there's so much pressure on her to
to kind of go with the status quo, don't express the fact that she's being abused and that children are being abused as well in multiple ways and levels. So in my thinking, in my organization, in terms of what can we do to support victim survivors of domestic violence, and I use the term interchangeably because we work with some victim survivors that don't consider themselves survivors yet. They're still going through this victimization process, not necessarily only through their abusive partner, but also through systems that make her, as a result of the violence, go to a parenting group, have to go to individual and group counseling for support, and also sometimes the systems, at least in the United States, I'm sure maybe here as well, will hold the mother or the person who's being victimized in the relationship responsible for exposing the children to violence. So multiple ways of being abused and blamed, because we're living in a blaming culture. Not only do we live in a rape culture, but we also live in a blaming culture, particularly, and I'll use the United States, I know very similar here as well. So in my thinking, and not only in New York, but when I do work internationally as well, to help address the issue of violence against women and girls, I think it's imperative, right, that we engage men and boys in the equation to interrupt violence and also to prevent violence in relationships and communities, across the spectrum of violence, because I really know one person who's only experiencing intimate partner violence or domestic violence. There's multiple forms of violence that's happening as well. So when developing this idea of engaging men and boys, that's where it comes from, right? It's a strategy to help keep women and children safe, but it's also important that we change and transform the attitudes and belief systems of men that lead to domestic violence in relationships. So that's kind of like the overarching strategy, and also that, another unpopular term because of the attention that men get because of male privilege, male entitlement, and male expectation in societies is that, because we do most of the harm, right, that we're not seen as hurt people. And the reality is that men are unwell. They're struggling with multiple issues as well. And probably the number one issue that they have to face and live up to is this idea of manhood and masculinity. And it's not one type of masculinity, so people don't get kind of locked into this idea of toxic masculinity, which is just basically the latest term used right now to describe harmful forms of masculinity. And I would also like to say this too, is that masculinity is not only attributed to men and manhood, that women experience masculinity as well, as do men experience femininity as well. So it is a spectrum of masculinities that people experience, but it's closely related to how men identify. And I look at masculinity differently. Yes, it is harmful in multiple ways, not only to women and girls, but also to men and boys. One, living up to it, and then the demonstration of masculinity, or hypermasculinity, is usually used against men. 3 times to 1, masculinity impacts other men more than it does women. And the type of way it impacts women is violence against women and girls, but 3 times more that men are negotiating other men in a particular type of way. We have to exert certain levels of masculinity because we think that the man sitting next to me is concerned about how I show up as a man, right? My levels of masculinity, or the fact that I care or stand up or stand with women is always on men's minds. Like I mentioned in my work, when I first started doing this work, I did individual conversations and interviews with men. And men individually were very different from men in a collective or a group or a focus group. So the men individually would say, and everybody calls me Q, by the way, so feel free to call me Q as well. They would say, Mr. Q,
the issue of men in communities is very bad, and that men can play a bigger role in interrupting violence against women and girls and other men as well, in terms of gun and gang violence and other forms of violence that happens in communities. So they recognize that, yes, this is problematic. It's closely related to how men are socialized, how we look at gender roles, and also the narrow limitations of the gender binary when we look at what is a man, what is a woman, roles and characteristics, and how that feeds into kind of the isms that Nadia talked about in terms of racism, classism, all the isms and systems of power is so related to how we're socialized to be men and women in society. So these men individually recognized the harm that they do, the harm that other men do, but it's only kind of prescribed or talked about on a one-on-one basis. And when I had these same men that I interviewed individually come together as a group, it was a totally different story. The men barely even spoke because they were worried about what that man sitting next to them was thinking about my ideology, about seeing women as equal and mutual partners in society. They were so worried about what this guy would think about me, and will I be emasculated by talking or standing up or standing with women? So all of those things. So in actually, kind of this group process or this group conversation led these men to really become actually harmful to the idea of even talking about women and girls, kind of making them objects and property, which makes it so much easier to be harmful or abusive towards someone when you don't see them as a human being or something that you own or you objectify. And you don't call them their partners or their sisters or even their mothers by their name. They just kind of talk about what they do for them. So it's important that we have these conversations with men. It's imperative, I would say, that we become allies and activists on our own as men, and that we are also accomplices with women and girls. And I know many of us in the room are attorneys and justices, and the word accomplice is usually used in a negative way to kind of confirm someone was involved in some unlegal activity. But the way that I'm framing accomplice is that we need to work together and support each other so that we can be in a position where we end and interrupt and prevent violence against women and girls. So I'll stop there, and then we'll talk more later. Thanks. Obrigada. Eu parabenizo desde já a professora Nádia, professor Quentin, pela reflexão. A violência de gênero, a gente costuma sempre relacionar ou analisar na perspectiva feminina, naquele sentido, como ela aceita isso? A sororidade, o apoio, a participação da mulher, mas essa visão da perspectiva do agressor, dos porquês e de que só realmente com a conscientização que a gente pode ter uma transformação, digamos assim, ela sem dúvida é muito importante, muito válida e imprescindível para que a gente possa, de alguma forma, ter essa verdadeira inclusão e o respeito em relação ao gênero, à raça e essa mudança de visão de submissão e inferioridade que a gente, algumas vezes, até sem perceber, acaba criando ao nosso redor. Parabenizo e dou desde já a palavra à professora Fernanda. Bom dia a todas, todos. Um prazer enorme fazer parte desse momento. Agradeço imensamente ao ICP. E digo, Dani, um prazer te conhecer e me lembro muito bem desses nossos primeiros encontros. Um prazer enorme, Nádia, Quentin, dividir esse diálogo e conversar com vocês sobre esse tema, que é gênero e violência, nessa manhã, que eu acho que nós temos desdobramentos bem interessantes a partir, inclusive, desse formato que nos foi permitido produzir. Então, realmente, se vocês se sentirem à vontade de levantar perguntas,
são muito bem-vindos, bem-vindas para fazê-lo. Eu vou dialogar um pouco com o Quentin e com o que a Nádia trouxeram, mas eu vou estabelecer um desvio para a gente aproximar alguns diálogos. Eu sou uma pesquisadora de gênero e de teorias feministas e eu sou feminista. A minha atuação tem sido, nos últimos anos, que já faz bastante tempo, esses últimos anos, vinculada aos estudos feministas na criminologia, no direito. E o feminismo tem sido hoje uma expressão que pode estar vinculada a um debate sobre representatividade, a um debate sobre possibilidades de mudanças de paradigma. Ele não é um conceito estanque. Mas, para mim, serve aqui como ponto de partida para a nossa discussão que feminismo é um método, é uma prática essencialmente política. Quando nós falamos que os movimentos feministas atuam, que ser uma pessoa feminista significa algo, o que a gente implica é uma posição ativa de transformação social, uma posição ativa de engajamento político numa mudança radical do mundo em que nós vivemos, que toma em consideração como o gênero é uma posição que dita a estabilidade e a instabilidade dos corpos e das vidas socialmente. Então, hoje há muito preconceito, às vezes a gente sabe que existe certo temor em se dizer feminista, e eu lanço essa expressão como um convite para que a gente tire algumas, digamos, áreas cinzas sobre esse conceito. Tá? Então, quando a gente vai falar, e a proposta é falar de violência e de gênero desde uma mirada feminista, a gente pode pensar que, de fato, a violência, a discussão da violência, tem sido uma das principais pautas feministas ao longo da história. Inclusive, se nós pensarmos como as lutas feministas se estabelecem de maneira ampla, como elas repercutem, a gente tende a pensar e perceber que nós estamos sempre falando de enfrentamentos, de encarar posições de vulnerabilidade, situações de violência e necessidade de transformação pontual diante desses fenômenos, episódios, situações. Então, se a gente pensa no que historicamente a gente compreendeu como movimentos feministas, o que nós estamos vendo é sempre grupos ativos que estão atuando para a transformação daquela situação, que é uma situação de incidência de vulnerabilidade. É uma situação em que nós encontramos pessoas numa posição mais vulneráveis que outras. E o que significa estar mais vulnerável do que outra pessoa? Numa forma bem simples, é tu estar mais exposto a uma situação de violência. Se o incremento de vulnerabilidade é estar mais exposto à violência, é indispensável que nós reconheçamos num modo interseccional. Quais são as condições que afetam os nossos corpos que fazem com que a gente esteja mais exposto, mais exposta a uma situação de violência? Capacidade, idade, gênero, raça, sexualidade, classe, cor, religião. Esses elementos são os elementos que formulam, como já foram apontados pelo Quentin e pela Nádia, formulam uma condição de uma posição no mundo que faz com que, em alguns momentos, eu esteja radicalmente mais exposta a uma possibilidade de violência aguda, imediata. Isso é uma compreensão de que nós todos e todas nós estamos expostos a violências, a mais diverso prisma de violência, mas que alguns e algumas de nós estamos especificamente mais expostos a um determinado tipo de violência. E como essa violência, como esses comportamentos incidem sobre as nossas vidas e como ditam
as dinâmicas das nossas vidas. Isso é o que a gente chama, de certa forma, de uma compreensão teorizada de gênero sobre a violência. Como a minha condição de gênero vai determinar o meu cotidiano, o meu dia a dia, as minhas decisões, considerando os cuidados permanentes que eu preciso tomar diante do sexo que eu carrego, da identidade de gênero que eu carrego, da sexualidade que eu reconheço para mim mesmo, que eu tenho. Essas nuances, elas parecem, quando a gente está falando, assim, nesse ponto de partida do diálogo, elas parecem muito óbvias. Mas os estudos da violência de gênero têm nos demonstrado que elas não são nada óbvias. E que também, às vezes, dizer o óbvio é bem importante nos tempos em que a gente vive. Mas me parece que quando a gente tenta pensar feminilidades e masculinidades, que eu acho que esse deve ser o convite para essa manhã, nós estamos falando sobre papéis de gênero, pode ser. A gente pode estar falando, a gente pode falar de expectativas de gênero. E a gente está falando propriamente de como nós nos relacionamos. Qual é a relação que a gente estabelece enquanto comunidade, enquanto relações coletivas. O meu corpo, o sujeito que eu sou, a forma que eu falo, o jeito que eu me visto, ele não existe sozinho. Ele é uma multiplicidade de afetações de todas as pessoas com as quais eu me envolvo, com os lugares que eu convivo, com aquilo que eu estabeleço como um desejo. Então, pensar as feminilidades e as masculinidades é sempre pensar questões temporárias, instáveis, flexíveis e capazes de mutabilidade. Se a gente está pensando nesses termos, entender a feminilidade e a masculinidade como capacidades mutáveis é o que nós precisamos pensar para dialogar, para produzir uma interrupção nesses desdobramentos de masculinidades agudas e intensas que, de certa forma, são produzidas e são constituídas em termos de violência. E, digo mais, feminilidades produzidas em termos de vitimização. Porque isso é muito importante que a gente pense também, que há feminilidades entre nós que são produzidas de uma expectativa de passividade, de conforto, de uma situação em que algumas mulheres serão reconhecidas como vítimas por uma feminilidade vitimizatória perfeita, adequada, e outras não. Então, até a própria feminilidade, essa feminilidade e a masculinidade, elas não são estanques. Elas são altamente flexíveis, porque gênero é flexível. A gente poderia entrar depois numa outra discussão em relação a isso, mas eu não quero me alongar. Mas como nós nos vestimos, como nós desejamos, como nós produzimos afetos, é um debate de gênero, é um debate feminista. E isso, propriamente, é altamente flexível. É só a gente pensar, historicamente, local, tempo, relações, né? E isso implica raça, classe, gênero, idade, sexo e cor e todos esses desdobramentos que a gente vai chamar de categorias de identidade e que são categorias de identidades nunca estanques, sempre móveis, sempre fluidas, sempre passíveis de serem readequadas, redefinidas, repensadas. E aí, para isso, eu pensei, para a gente discutir essa manhã, 5 questões. Tá? Assim, eu acho que para jogar também um diálogo com o Quentin, eu pensei em algumas perguntas. Essas perguntas que eu pensei quem é impactado pela violência? Quem são as pessoas impactadas pela violência? Para a gente pensar quem são as pessoas impactadas pela violência, a gente precisa de uma definição de violência. Porque se tudo é violência, nada é violência.
Então, a gente precisa entender quais são os desdobramentos de uma violência física, interpessoal, de uma violência psicológica. O que é a condição que nos faz ocupar um momento diante de uma violência? Quais são esses elementos? Então, quem é impactado pela violência? Quais são os grupos? Quais são os sujeitos? Quais são as raças? Quais são os corpos? Quem são as pessoas? Quais são os enquadramentos? Quais são os framings que produzem um sujeito impactado com mais rigor à violência? No Brasil, a gente tem isso muito claro. Se a gente vai pensar de violência institucional, violência pessoal, violência policial, nós sabemos. Só que há algo que o Quentin também trouxe, que parece que é necessário que a gente comece a pensar, que há sempre uma nuance que se compartilha majoritariamente por quem é impactado pela violência, seja ela qual tipo de violência for. Geralmente, essas pessoas são pessoas negras, que moram nas periferias, gendradas. E gendradas é que realmente possuem uma expectativa de gênero dentro de um corpo de mulher ou feminino, ou pessoas que não estejam dentro de um quadro de um homem branco, hétero, cis. Essas expressões que talvez vocês tenham dúvidas, se tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão, que a gente escuta bastante ouvir, mas que é esse sujeito, aquele sujeito da categoria do direito que nós muito bem conhecemos. Então, é sempre o outro dessa figura, ou os outros dessa figura, que vão ser mais impactados pela violência. Então, essa é a primeira pergunta. E aí perguntar, quem são essas pessoas? A segunda é de que modo nós somos impactados pela violência. Então, quem são essas pessoas impactadas pela violência? De que modo essas pessoas são impactadas pela violência e nós somos impactados pela violência? E aí, essa é a pergunta que eu venho pensando há muitos anos como feminista, que é, de que modo, qual é o grau de comoção que essa violência produzida em termos de gênero, uma violência de gênero, produz socialmente? Qual é a comoção que a violência de gênero produz socialmente? Quem se comove e por quem? Qual tipo de violência produz comoção? E quais são os recursos que nós utilizamos para lidar com a violência de gênero? No Brasil e globalmente, nos Estados Unidos, isso talvez seja um dos marcos centrais, inclusive da proximidade que nós temos de diálogo. Os recursos que nós utilizamos estão propriamente na seara do direito, com especial atenção ao direito penal, sempre que nós falamos em termos de violência. E aí eu gostaria de certa forma, tensionar essa possibilidade e pensar quais outras opções nós temos, quais são os outros recursos que nós estamos utilizando. E, por fim, a minha quinta e última pergunta é como nós podemos produzir alianças em termos de enfrentamento aos problemas das violências. O Quentin trouxe a expressão aliados, homens como aliados, mulheres como aliadas, brancas como aliadas, pessoas heteronormativas, cisnormativas como aliadas às pessoas trans, às pessoas queer. As pessoas heterossexuais aliadas às causas de pessoas gays, lésbicas, não binárias, de pessoas bissexuais, de toda a comunidade, de todas as expressões LGBTQIA+. Então, como produzir alianças? Me parece que talvez as pistas para a gente pensar quais são os recursos que nós estamos utilizando está em pensar quais alianças nós estamos produzindo. E eu já vou passar a palavra só para explicar para vocês um ponto que talvez as minhas perguntas parecem muito vagas, mas eu acho que não, Mas só em termos da última pergunta, quais são as alianças que nós estamos produzindo?
O Brasil e a América Latina foi muito ditado nos anos 80 e nos anos 90, no período de redemocratização, digamos assim, a investir os movimentos feministas, os movimentos LGBT, os movimentos sociais de maneira geral, a investir a libido e os esforços na figura estatal, de produzir agendas de política estatal, de políticas estatais. Isso fez parte do nosso contexto histórico. O que nos acontece é que nós temos percebido cada vez mais que as políticas estatais elas são muito mais instáveis do que a gente talvez tenha imaginado. E que nenhum direito está propriamente assegurado, se essa é a forma exclusiva dos trabalhos, do investimento libidinal, do trabalho, do esforço coletivo que tem sido feito. Então, as alianças foram cunhadas, foram forjadas preponderantemente conectadas com produção de políticas públicas estabelecidas pelos estados, pelo Estado. E aí, diante do contexto que vivemos, talvez pensar as alianças seja pensar quais são outras estratégias que nós podemos canalizar como recurso para enfrentar a violência. Dado que hoje, mais do que nunca, nós sabemos que não há nenhum direito assegurado de maneira estável e permanente. Em especial, quando estamos falando de demandas feministas, de gênero, de lutas antirracistas, de lutas capacitistas, de lutas de discussões propriamente de diversidade. Então, acho que essas eram as perguntas, as propostas que eu queria trazer para a nossa continuidade de diálogo. Obrigada. Bom, obrigada, Fernanda, parabéns, não só pela palestra, mas pela contribuição que a professora Fernanda tem nos dado ao longo dos anos, porque realmente é só com uma visão um pouco mais questionadora e crítica é que a gente pode ter a pesquisa, né, realmente como uma arma para essa transformação social necessária. Como a ideia dos trabalhos da manhã é justamente vamos colocar, a própria inclusão, então eu gostaria de ver, né, a necessidade de alguns comentários e de vocês, né, se alguém quer colocar alguma pergunta, enfim, contribuir para a nossa palestra, ok? Alguém? E peço que identifique, por favor. Eu sugiro passar para o Quente primeiro, que foi bem provocado, né, professora Fernanda? E depois a gente abriria, então, para as perguntas. A Nádia também, se quiser falar, eu acho que a mesa poderia né, dar esse retorno, e aí a gente abriria a palavra. Okay. Thank you, Fernanda. You brought up a lot of great topics and, again, more framing. But I think to your first question, like, what is violence? Like, my entry point into violence is through the domestic violence lens. So I'll frame it that way, as a way we could look at all forms of violence, that essentially, like domestic violence or intimate partner violence is really about power and control. And I think that's the one thread throughout all forms of violence I think is important to look at. And again, I think Fernanda mentioned that, you know, domestic violence is not just about heterosexual couples, but it happens in LGBTQ, GNC, gender nonconforming, trans relationships as well. But I think the power and control can be pulled into any type of relationship we look at, and not just intimate partner, but also gun violence, community violence. It's essentially about gaining or maintaining power and control in that relationship. And that could be a one-on-one relationship. It could be several people to one, or it could be groups of people with other groups of people, gaining and maintaining power and control. And how you do that. And I don't want people to leave this conversation thinking that the highest manifestation of
violence is physical, because actuality is the most visible, but it's the least used form of violence. It's the psychological, it's the emotional, it's the financial, it's all the other different types and tactics. I like to frame it as tactics, and the strategy is power and control, but the different forms of abuse and violence that we use are the tactics. So you could drop that into any form of relationship or violence, essentially, including state violence, institutional violence as well. It's about maintaining power and control or gaining power and control. And the differences, again, are the community. And to the question is, who is impacted by violence? Like was mentioned, people of color are in different ways. In terms of gender, men and women are treated differently by systems. Gender identities and folks of different sexual orientation, all treated differently. There's different biases and nuances based on that. So I think that's important to kind of frame it that way. It's about this kind of strategy is gaining or maintaining power and control, and using the different ways and tactics to gain or maintain that is really, really important. And I think I just want to kind of go back to the story I talked about originally. And I intentionally did not finish the story because I think in terms of who is impacted by violence, it's important. So a lot of times when there's a woman or a mom who's a victim or survivor of domestic violence, the onus and responsibility is put on them to keep themselves safe, keep the children safe, and then also navigate the social service system or legal system as well. And a lot of times the person doing the harm is not even part of that story or that narrative. So in talking about that story, my focus became about, I'm listening to myself in Portuguese. So the focus becomes about that father in that particular case, to take the onus and responsibility away from the mom who has to have all this pressure about, one, do I even disclose the violence that's happening in my family? Because it's all, still seen as a private issue between couples. You don't talk about that outside of your home. And not only does she have to deal with that pressure, she has to deal with the religious community, right? Because in her mind, she's bringing shame to the community by getting systems or the police involved. So that's another undue stress. So the strategy becomes, for me and my organization, was to, how do I engage this man who's doing all the harm? So again, taking away from her to be safe, right? And then working with this man to say, what is going into like the socialization we talked about and the gender roles and how limiting that is and what do you have to kind of live up to meet that, to talk about him about what are his notions of manhood, what are his notions of parenting, what is, roles and responsibility as a man. And so one of the strategies that we came up with was to, one, provide her with services if she chooses to, right? We're not gonna say you have to do this or you don't see your kids anymore, or you have to do this or you'll get deported, all these different things. So we put the onus responsibility on him to say, and meet him where he is, right? We all know his expressions of violence and the harm that he's doing, but for him, because of gender roles and cultural identities and ways that men are to exist within cultures and ethnicities and in communities, he doesn't even recognize the harm that he's doing, right? So for us, it's about breaking it down a little bit further about where do you get your notions of manhood, where do you get your notions of fatherhood from, where do you get your notions of what it means to be in a relationship, and really breaking those things down and looking at the gender disparity or the roles and responsibilities that men, quote unquote, are purported to take on as a result of being men and being born as men. So we have those conversations with him to kind of really transform his thinking and ideas around men and women as a way of a long-term strategy, because number one, moving back, it's not a one-size-fits-all. And I think you know that as well. There's different types of women, there's different types of feminism, there's different types of men, there's different forms of masculinities. So we have to really meet people where they are. We just, like what I do in Brooklyn will not work in Brazil, any parts of Brazil.
or Belo Horizonte or Bahia. So you really have to kind of look at what are the fundamental principal issues that transcend community, cross gender, and cross location. That is the kind of the rubric, but the nuances is how it shows up in terms of culture, ethnicity, what laws and resources are available. Those are the differences that you have to kind of work and build and develop. So when I do work in different countries, it's really about spending time getting to know the people, getting to know the men, and some of the ideas around the performative nature of being a man, a father, or someone in a relationship. So I think that's very, very important, that it's not a one-size-fits-all. So what I'm using in New York City is not necessarily applicable here, but some of the ways that we socialize as men, and even some of our political systems and social systems are very similar. But so I think that's important to have a conversation about who we're really talking about, how is manhood developed in different places around the country, around the world. So that's definitely important before we get into these conversations about masculinity. And I'll give you just another example of that same family. So 3 children, 1 child is high school age, so approximately 14, 15 years old. So they live in a community in Brooklyn, a struggling community, some poverty there. So in terms of masculinity, and I view masculinity as a range, right? And it's a range that the men in this room can speak to, right? If you're living in a community where it's safe, men are less apt to put on that mask that's more hyper or super masculinity. When you feel safe, you're closer to who you really are. And that might be range into different forms of masculinity, but when I'm facing danger, I happen to put on another mask that might be defensive or it might be aggressive to address other forms of masculinity, harmful masculinity that's coming towards me. So sometimes we look at masculinity as just this negative thing that men put on and behave and perform, but sometimes when it's that young person I'm talking about in this community, he puts on this mask because, one, he has to defend himself against other men who are recruiting him to join a gang. And then he also has to defend himself against police who are also recruiting him for different reasons, or wanting him to snitch on someone else in that community, or wanting him to work for them or inform for them in another way. So there's a lot of negotiation around masculinity that men play. But one of the byproducts of all these negative and harmful forms of masculinity is, like you mentioned, violence against women and girls as a byproduct of that. And like I mentioned earlier, that masculinity is problematic for men almost 3 times to 1 than it is for women. So that's a lot that men have to negotiate, and we have to meet them where they are to be in these conversations about what is their existence from day to day. So I don't know if you want to respond to that, Fernanda. Vou passar a palavra ao nosso colega. Bom dia a todos. Aguinaldo Rodrigues Pereira, eu sou vice-presidente dos aposentados da Anamarges. Parabéns a todos. E a minha pergunta é mais direcionada ao nosso professor americano. É uma preocupação que nós temos com a execução penal. Nos Estados Unidos, foi publicado que uma mulher ficou grávida dentro do sistema previsional. Por quê? Porque foi admitida a presença de travestis, ou seja, foram colocadas dentro do mesmo sistema prisional mulheres e homens, apesar da questão dele se declarar que ele era homossexual e não teria essa questão. E aí nós temos aí alguns problemas, certo? E aí vem, infelizmente, os filhos do cárcere. Como é que vocês estão ligando com essa situação lá nos Estados Unidos? Como é que conciliar o direito da pessoa, da dignidade humana, dele ser homossexual, e ele ficar
ou num sistema prisional masculino, ou num sistema prisional feminino, e aí você ter mulheres grávidas ou homens violentados, e aí você ter a questão dos filhos do cárcere, que é uma situação muito triste. É a minha pergunta. Muito obrigado. Yes, that's a very layered question, but I will say this, in terms of, who is impacted by violence, in particular of intimate partner violence or domestic violence. When I mentioned that there's not enough resources available, that's a perfect example of not having resources available to the trans community. It is an emerging conversation and group of people that are in big conversation in the United States right now, and making sure that trans folks have the resources available to them. Because a lot of times the answer to violence is put someone in jail, no matter what their circumstances or issues or reasons why, or the factors related to a decision to be violent in any circumstance. So, and I would say even with the shelter systems in the United States, there aren't enough shelters that can address the issue of men who are harmed in relationships, and of course, trans men and trans women who are also harmed in these relationships. Sometimes we mix people in populations and create further harm because people are not ready to accept the fact that there are different identities. And I don't like to kind of frame people who are non-heterosexual as sub-identities. These are full-fledged identities that people have to start to accept and address because they are also being harmed at the same rates as heterosexual people, at least in the United States, or even more so. So yes, in terms of our jails and prisons ready to deal with these populations, sometimes in the United States they'll have like a separate section for trans men or trans women, or even women who are pregnant. So they try to delineate in terms of that. But there's no really good system that I've learned of that can address all those issues that you talked about. And in particular, people's attitudes about queer folks and gender nonconforming people, and especially trans folks. And there's a lot of differences around how do you respond to someone who identifies as a trans male and a trans woman, and who do you group them up in those scenarios you talked about. Very, very problematic, and I'm sure that's the same here as well. Just like, how do we deal with difference? And so I think as we talk about men and women as allies, we have to talk about the unusual allyships as well. And that's the way we learn about asking someone, what is it that you need in this situation? Like we ask that question of survivors of intimate partner violence, and I ask the same thing of men as well that are doing harm. What is it that you need right now? Right, using a lot of the same approaches. And when you ask men, because one, systems in terms of engaging men or even trans folks, is that one, that they're not used to these questions being asked of them. What is it that you need? How can I help you be safe? All these, fundamental questions that we should ask anyone. So one, they're not trusting of these systems, and they don't believe you until you build trust with them, and able to provide them with some resources. And at the very least, what I found to be effective, it's like the populations I work with are not primarily trans, but we work with queer folks and mostly heterosexual relationships. So, but basically asking the same questions: what is it that you need? Don't make assumptions. And if you don't have the information necessary to address that, ask the person who is directly impacted by that issue of harm. That usually works. And then you can build from there. So I don't know if I'm answering your question, but it's a complex question, and it's really a systemic question. And this is usually where systems fail people and communities, and they're less apt to go to systems to deal with that. So many folks would deal with the pregnancy on their own.
Fernanda and I talked about restorative justice and transformative justice and looking at non-carceral ways of dealing with harm in certain communities. So I think that needs to be considered. There's a lot of pushback against it because people see it as replacing criminal legal systems or criminal justice systems. But from my experience in the United States, and I'm sure here, only about 25 to 27% of people disclose violence to systems. So you have the majority of people in communities that are experiencing this and not getting the help that they need, from people that are doing harm, the folks that are getting harmed, those are doing the harm, and those who are witnessing the harm. Because it's important that we work with not only that, but the bystander. I think the bystander will be the one who can push the needle in interrupting and preventing violence. And the reality is that sometimes systems are the only viable means for people to go to for help. But sometimes they learn that it's been a terrible experience, and the person who's doing harm in that intimate relationship is replaced by that system. And this is a system that has a lot of tentacles and a lot of money and resources behind increasing further harm in those situations. So we have to be really, really important around that. Eu espero que ele tenha respondido a pergunta. Na verdade, eu quero só dialogar um pouquinho com a Fernanda e com o que o Quentin falou. E aí você pode concluir, Fernanda, com certeza, com mais maestria. Mas eu achei interessante ele falar. Quero falar um pouquinho sobre violência doméstica, mais especificamente. A questão de que é sobre power and control, poder e controle, né? E é bem interessante. Ontem à noite nós conversávamos sobre estratégias, né? Sobre o trabalho do Quentin em Nova York, e a desembargadora Karen fez um comentário que me chamou muita atenção, que num projeto aqui em Belo Horizonte, nas rodas, né, onde os homens eram obrigados por medida protetiva a conversar sobre a questão da violência, cerca de 16 sessões eram obrigados a participar, e a desembargadora comentou que demorava cerca de 10 sessões para que eles, de fato, entendessem que estavam cometendo algum tipo de violência, porque, para a maioria desses agressores, a violência era unicamente física. Então, se não havia ali uma agressão física, ele não enxergava essa forma de agressão. E eu achei interessante o que o Quentin falou, que esses vários tipos de agressão são estratégias de manutenção de poder e controle. Então, acho que seria interessante a gente falar também um pouquinho sobre isso. E as suas perguntas, Fernanda, são perguntas de $1 milhão, né? Assim, quem são os aliados, né? Como que a gente pode aumentar essas alianças, né? A partir não somente de apostar todas as fichas no poder público, né? Que foi basicamente o que a gente viu nos últimos tempos, mas o que mais nós podemos fazer, né? Enquanto sociedade civil, como que a gente pode participar mais ativamente e fortalecer essas alianças num mundo que é tão dividido, né, Fernanda? Porque, assim, a gente fala, é muito bonito a gente falar que os homens têm que ser os aliados das mulheres, né, as pessoas trans, e o que a gente vê na realidade, talvez por um desconhecimento, e aí eu não sei, me corrija se eu estiver errada, talvez por um desconhecimento do que é gênero, ou de como funcionam esses papéis na sociedade, exista uma disputa pela narrativa, talvez, de novo, sobre poder e controle. O que nós vemos, na verdade, ao invés de aliados, há quem diga que até há uma tentativa de apagamento das mulheres nessa discussão, né? Quando você usa, por exemplo, sei lá, a linguagem neutra ou essas questões. Eu sei que é uma questão assim bem controversa, mas eu acho que a gente ainda tem muito a avançar na discussão do tema para que a gente consiga fortalecer essas alianças, né, para combater todas essas formas de violência que a gente viu. Mas era só isso, Fernanda. Só queria trazer essa... Se alguém mais quiser também perguntar alguma outra coisa.
Só antes de passar a palavra e também passar para a professora Fernanda, completando a Nádia, é importante também respondendo isso, qual o recurso que a gente utiliza, né? E a Nádia falou esse termo da manutenção do controle do homem até pelo Estado. Quando a gente olha, né, para a resposta imediata, que é a punição, que é a prisão, aqui no Brasil, Quentin, a gente tem mais ou menos 95% da população carcerária masculina, e que faz a gente entender o controle do Estado em relação aos indesejados por meio do cárcere. E quando a gente vê os 5% em relação à mulher, isso ainda ratifica a manutenção de controle, porque a gente tem uma menor preocupação do Estado no controle da mulher pelo cárcere, porque ela já é controlada pelo homem. Então, eu não preciso de prendê-la ou de criar, né, estratégias e tipificá-las para essa manutenção. E aí, né, eu até pergunto para a Fernanda, por que a gente não tem essa efetividade? Ou seja, a gente teve a tipificação do feminicídio, a Lei Maria da Penha, e pelo Atlas da Violência, a violência contra a mulher só aumenta. A desembargadora Karen, ela faz parte justamente da Câmara, e a gente vê números e é humanamente impossível até solucionar ou com medidas protetivas ou ter essa atenção. E aí eu aproveito para perguntar a posição da Fernanda em relação a isso, e até com uma visão, porque na criminologia radical, né, que ela faz uma análise criminológica justamente com base num âmbito, digamos assim, de crítica mercadológica, ela fala o seguinte, que a violência doméstica, principalmente o ciúme do homem, ele traduz numa palavra, do homem vendo a mulher como propriedade privada. Então, como a gente continua tendo esse modelo econômico, como a gente continua com visões conservadoras, mas que são, né, essa violência um pouco travestida, enfim, queria te ouvir nesse sentido, né? Ou seja, da visão da crítica à mulher como propriedade que acaba justificando essa violência doméstica, violência contra a mulher. Fernanda, before you go, can I just ask you another question? I remember the last time I came to Belo Horizonte, and throughout Brazil, a lot of the people wanted to hear about my work, but it became more about like the system's resources again, and it was many of the states wanted to develop a batterers program or a program for men that are abusive in their relationships. And they wanted to follow the West, like New York and England, in terms of how, the United States and England, in terms of how they have batters groups in New York. And I was really pushing for them to do something more creative, right? I know a lot of people look to the West. Because it's in the West, it doesn't mean it's effective. So I think and we talked about this on the way here, is that many of these programs in the US, instead of 10 weeks, it's 26 weeks or 52 weeks, 2 hours a week. It's the type of groups that we have. And it's really one way. There's a facilitator, and you don't really engage the people in a conversation about how did you get to this point. It's basically saying zero tolerance, what you did is wrong, don't do it again. So, and that goes back to my point, and I'll give it to you, Fernanda, is that, and thank you for those stats around 95% men and 5% women in prisons, is that when it comes to intimate partner violence, like I said, maybe 27% of it is reported. And of that 27%, maybe 20% end up in a batterers program. So you're dealing with a very small slice of those who are being abusive in their relationships. So when we talked about before, like what are the other resources, what are the other ways of working with families and men who do abuse outside of court systems? Bom, acho que as perguntas foram impulsionadoras. Vou lá.
assim bem organizado. Poder e táticas, né? Basicamente, o que a gente chama de patriarcado, e a gente pode chamar de heteropatriarcado, a gente pode chamar de um patriarcado heteronormativo branco, são essas relações de poder que buscam o quê? A manutenção de hierarquias sociais. Na verdade, é uma manutenção da organização do mundo. E quem tem vantagem sobre quem? Então, quando a gente fala de violência, a gente está falando da atuação direta em relação à manutenção dessas vantagens. Ou porque tem havido uma contraofensiva, ou porque existe, de certa forma, um desejo violento de submissão, porque isso também acontece. Mas, quando a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de um programa, um sistema que produz vantagens de algumas pessoas em relação a outras. E por isso que o capitalismo, essa discussão da mercadoria sempre se atravessa muito, porque a gente está falando de produção de corpos que constroem vantagens para si em detrimento de outros corpos. E a violência é a forma mais aguda da manutenção disso que hoje no Brasil se chama de privilégios. Então, e esses privilégios vão se dar de acordo com cor, raça, sexualidade, gênero e esses outros desdobramentos interseccionais que a gente apontou. Então, esse ponto do poder a gente vê de maneira muito expressa na violência doméstica, porque ele é um locus muito específico de atuação em que família, propriedade, hierarquia, tradição, religião se concentram numa unidade restrita disso que a gente chama de família. Por isso que, dentro dos recursos comunitários, a gente pode parar para pensar melhor com a cisão desse monopólio familiar, que se dá em relação aos sujeitos, e pensar que a família faz parte de laços comunitários. Se nós mantermos uma concentração do que nós entendemos sobre família no casal, nos seus filhos ou nos seus pais, a gente mantém uma forma muito restrita de lidar com o problema da violência. Se a gente expande o conceito de família para as nossas accountability, para a gente pensar as nossas responsabilidades enquanto comunidade, a gente muda o recurso que a gente está trabalhando. E a gente muda o frame, a gente muda o enquadramento sobre como nós estamos olhando o problema da violência doméstica. E me parece que esse ponto, Quentin, que tu traz, é um dos pontos que faz com que a gente perceba as várias nuances que a violência doméstica, essa expressão que foi tão combativamente cunhada pelos movimentos feministas e que hoje a gente vê que, de certa forma, tem produzido até certa vulnerabilidade para os movimentos feministas, porque a gente sabe que a discussão da violência doméstica foi um produtor de dispositivos racistas, de vulnerabilidade, de aprisionamento de homens negros, de ingresso de polícias em comunidades periféricas, de desestabilização de comunidades que não tinham afetação pela polícia. Então, a violência doméstica, ela, como essa expressão que reduz o problema da violência interpessoal entre um casal ou entre uma família ao ambiente doméstico, só o casal, só a casa, está fazendo uma redução de um problema em que todos nós estamos envolvidos. Só que como a gente traduziu isso, a gente traduziu de certa forma mal. E o bom da gente poder pensar politicamente é que a gente pode se revisitar, né? Quando a gente fala em briga de marido e mulher, eu meto a colher. Mano, continuo pensando que é a briga do marido e mulher, entendeu? E aí eu venho como terceiro elemento e coloco a colher. O que não significa
compartilhar a responsabilidade sobre a violência no que nós chamamos, inclusive, de família. Então, me parece que repensar a própria concepção de violência doméstica talvez sejam os recursos necessários para que a gente possa repensar feminilidade e masculinidade. E aí, nisso também, Quentin, me parece que tem algo de muito importante em pensar que, sim, as masculinidades são sempre locais, as feminilidades são sempre locais, são sempre posições transitórias. E que a experiência mais produtiva que nós temos é, conforme tu respondeu ao... Esqueci o nome do senhor. Do Aguinaldo. Talvez a nossa melhor estratégia seja ouvir as pessoas que têm capacidade de nos dizer como elas gostariam de ser tratadas e como a gente pode resolver este problema. Então, pensar a própria masculinidade passa por essa capacidade de diálogo que eu acho que é muito diferente de sistemas, de programas que fazem ressocialização com agressores, que trabalham com círculos restaurativos, porque a gente volta a produzir padrões que vão dialogar com uma masculinidade hegemônica e que não necessariamente... Então, talvez o cuidado neste recurso, que é um recurso que me parece interessante pensar, justiça restaurativa, justiça transformativa, mas de que modo esse sistema pode se dar à singularidade dos problemas, à flexibilidade que nós temos, à fluidez que nós temos com relações à masculinidade, situadas, localizadas. E, bom, quando a gente... Me parece que tu trouxe uma pergunta, né, Nádia, que eu acho que é muito importante. Se não é desconhecimento, muitas vezes, que faz com que a gente não consiga avançar. Eu acho que tem um ponto muito central de desconhecimento. Acho que hoje a gente tem conseguido cunhar novas experiências, discussões em termos de gênero, de lutas feministas, de lutas antirracistas. Eu acho que a gente está vivendo um cenário diferente do que nós vivíamos. Mas tem muito a ver com o fato de que nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos privilégios. A gente não está a fim de abrir mão das vantagens que nós temos vivendo num mundo em que é muito mais confortável nós tirarmos vantagens em relação a outras pessoas. E aí eu estou falando como uma mulher heteronormativa, branca, cis e tal. Estou falando de um mundo em que algumas pessoas, de fato, têm uma estabilidade. E, pessoal, quando eu estou falando de estabilidade, é o seguinte: qual é assim, como vocês transitam no mundo? Tipo, qual é o tipo de violência que vocês sofreriam? Essa pergunta a fazer, né? Assim, eu vou ser furtada, eu posso ser roubada. Aí as mulheres já começam a colocar para si, não, eu posso ser estuprada. Diferente dos homens. Os homens geralmente pensam na questão do estupro se são presos. É a única condição em que essa expressão se torna uma questão. Se a gente está falando de pessoas negras, vai falar provavelmente de um ato de racismo que pode acontecer numa loja, de uma violência policial se tu estiver passando em determinado lugar. São essas as perguntas que mudam, essas formas de lidar com o espaço público. É como nós somos diretamente afetados por uma violência que leva em consideração as nossas diferenças. E eu acho que é muito mais vantajoso, o maior medo que eu tenho de andar na rua é ter meu celular furtado ou meu carro roubado. No mundo desigual e bastante violento como o que nós vivemos, isso é uma vantagem. Então, assim, acho que teriam várias camadas, nuances dessa discussão. Mas, bom, tem desconhecimento, mas tem também o fato de que a gente está pouco disposto, muitas vezes, a se incomodar a ponto de renunciar a algumas questões que nos produzem vantagens. E aí, Dani, para me direcionar para as tuas perguntas e como nós, no Brasil, inclusive, a gente tem uma das leis mais reconhecidas em termos de combate, de enfrentamento à violência de gênero, que a Maria da Penha fez festa, aniversário agora, inclusive. E por que a gente não vê respostas, tipo assim, a gente não vê que ela não funciona? Porque o direito penal não foi feito para funcionar. Na verdade, ele está funcionando de acordo com o que ele foi programado para.
que é produzir desvantagem para determinadas pessoas e dar algum tipo de reconhecimento de controle social e tudo mais. Mas, para além dessa resposta simples da criminologia, tá? Me parece que a gente, de fato, investiu demais nas tecnologias do Estado e a gente talvez tenha tirado um investimento no sentido de presença das nossas relações como relações coletivas propriamente interessadas em mudar o cenário do que nós entendemos por família, por violência, por problemas de gênero. Ao mesmo tempo que a gente vive uma sociedade em que a gente está discutindo gênero aqui, a gente tem globalmente um movimento contra a ideologia de gênero, que cria um grande fantasma, que é um fantasma mentiroso. Então, essa tensão que se dá é uma tensão que demonstra que, ao mesmo tempo que a gente tem feito um esforço enorme em mudar alguns paradigmas no campo do Estado, a gente está perdendo algumas batalhas nas nossas relações interpessoais. E me parece que talvez repensar esses paradigmas de como a gente trata a violência de gênero, né? Primeiro, falar sobre gênero, pensar como isso afeta todos e todas nós, pensar a punição, de que forma a punição ela é implicada. E a Lei Maria da Penha pode não ter funcionado em alguns termos, mas assim a gente sabe que ela funcionou como dispositivo de controle. Se ela funcionou como dispositivo de controle, de certa forma, ela tem a sua proposta cumprida, em parte. Só que se a gente está falando de prevenir e erradicar, né, talvez a gente esteja pensando demais na última expressão, que é punir, que são os 3 elementos, né, da ONU em termos de violência de gênero. Então, talvez a ideia de prevenção, erradicação e punição, que é a tríade, a gente tenha colocado os nossos esforços em algo que a gente sabe que é feito só para produzir mais violência. Inclusive, tem um movimento nos Estados Unidos que diz, né, prisão é violência de gênero. E aí, para quem é negro, para quem é LGBTQIA+, para as mulheres na prisão, pensar que a prisão é violência de gênero é, inclusive, às vezes, é o interruptor que cai na nossa cabeça, né? Tipo, não, peraí, por que seria? Mas eu também me alonguei, mas sobre as alianças eu não queria deixar, essa provocação eu fiz, e eu não queria deixar de falar sobre isso, né? Como a gente se torna aliado. Na verdade, é só a provocação que eu gostaria de manter. Quais são os tipos de aliança que a gente tem capacidade de produzir e assumir? Seja como instituição, representantes de instituição, seja como dentro das nossas relações afetivas, e quais alianças nós estamos dispostos a anunciar. Porque é muito fácil eu ser aliada e seguir aqui assim, oi, tudo bem? Sou aliada de vocês. Mas quais são as coisas que nós estamos produzindo nessas alianças? E sim, é bem controverso, é muita disputa, rola uma treta do caramba o tempo inteiro. A gente sabe que tem muitas coisas implicadas, mas me parece, a Butler escreveu recentemente um texto que se referia à questão da queda do Roe versus Wade, né, do aborto. E que ela escreve, ela não, a pessoa Butler, Judith Butler escreve, a direita conservadora teve capacidade de nos agrupar enquanto uma categoria melhor que nós. Então, me parece que tem uma expressão muito boa de uma indiana que se chama Gayatri Spivak, que é alianças estratégicas. Como, neste momento, eu posso produzir uma aliança a partir de todas as diferenças que nós temos. Então, acho que essa é a provocação
de pensar situadamente, né, as nossas diferenças de trabalho lá, aqui, mas com um desejo muito intenso de compartilhar experiências e pensar como a gente pode fazer essas alianças possíveis. Bom, sim, desculpa, Quentin. Eu vou rapidamente passar a palavra para o Felipe, que a gente está quase esgotando o nosso tempo, e em seguida para o Quentin. A pergunta que eu quero fazer é, na verdade, uma proposta de quase que de reflexão e saber a opinião dos professores, considerando que esse tema ele acaba tocando e tem enfoques muito interdisciplinares. E a pergunta que eu vou fazer acaba conversando com muito do que foi dito aqui. Eu queria saber, considerando que nós hoje temos um judiciário que é majoritariamente homem, branco, enfim, que não representa uma minoria, como que os professores enxergam possibilidades de abordagem disso, considerando a pessoa em situação de violência como grupo minoritário, como vítima ou possível até mesmo autor de determinados crimes. E conversando com isso também, considerando que nós temos hoje, como foi mencionado pela professora, a Lei Maria da Penha, também agora partindo da perspectiva do suposto agressor, como que nós conseguimos, na opinião dos senhores, compatibilizar esse combate ferrenho, intransigente e naturalmente combativo às violências de gênero e à violência contra a mulher, mas também compatibilizando isso com os direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada. Queria ouvir um pouquinho dos senhores a respeito disso. Obrigado. That's a great question. And like many things, I'll use myself as an example really quickly. I'm the executive director of my organization, and that's only been for about maybe a year now. And prior to that, I was a co-executive director, and our kind of alliance was intentional, right? I'm a black, male, heterosexual, and my co-executive director was a white woman who we had the intersection of race, class, gender, and age difference, right? So, and one thing about the movements or the NGOs in New York is that, particularly in this field, I started this work, I know people don't believe me when I say I started this work 20 years ago when I was 3 years old, but I started when I was 20 years ago. But I've been doing this work for 20 years now. And when I first started doing this work, who is at the helm of this work was white women. 20 years later, who's at the helm of this work is white women, right? So not only is it the domestic violence movement, it's the women's movement in New York City as well that represent the same people. But the communities and populations we work in are black, brown, undocumented, immigrant communities, poor, poverty communities is where the work is happening. And it's been a slow grow. Like right now, philanthropy, and part of the issues around men doing this work, I would love to talk about my experience one day, because it'll tell the whole story in a microcosm of the bigger story. But so that's part of the issue, is that the people most impacted by this are not at the table. And not even being just at the table, because a lot of times those who are impacted the most are an add-on to the panel or to the conversation. And you want to hear the survivor talk, you want to hear the man who did harm talk. But what needs to happen is that the folks who are deeply impacted by this need to be at the blueprint stage, right? They need to be the ones determining how do we build the table, how do you build a chair, what the conditions are. To the question that the judge had as well, you have to ask those who are deeply impacted by what's going on. And that includes legislation, that includes leadership, that includes what resources are available. So it's like an overhaul systemically within communities, and also the systems that kind of talk about justice and accountability and framing it in a particular type of way. So I would just add that to your complex question, is that we have to get those who are
deeply impacted in the room. And that's what I mean, like restorative justice as a practice, but restorative thinking and principles are the most important part. Where you look at, to Fernanda talked about, is what is the community's role into this individual family situation? The community allowed, not intentionally, but just in terms of how society kind of works, and society is also male-centered. So we have to be, honest about that. That the society allowed this man, in a case when a man abuses a woman, to abuse because he wasn't held accountable. And systems, even if you participate in a traditional system, doesn't necessarily hold the abusive partner accountable, but it puts all this homework on the victim survivor to go to group, keep your kids safe, do group counseling, individual counseling. Got to do all these lists of things, otherwise it might take your kids away, right? So we have to look at communities and how they can hold safety for those who are harmed, and how the community can also hold the person doing the harm accountable with justice and some level of reparations or repair for the harm that was done. So it's a complete process around accountability and justice that kind of has to trickle up rather than trickle down. And then also what Fernanda mentioned about privilege, right? And I talked about my organization. I'm the leader of my organization now, and I've paid my dues, and I've had to pay my dues to justify why am I even in this space working with domestic violence and survivors, majority of it. And throughout my work, 97% of my colleagues are women, right? So I have to pay my dues over 20 years to justify to them that I'm in the right space, let alone that I was a child witness of violence. My mom was abused in multiple ways, and my father, who I have no contact with, is my mother's story is the reason why I do this work and my work with men, because she, despite what happened to her, showed to me that men are redeemable, that they can change, they can undo these attitudes and belief systems that we learn from how we're socialized, how men treat us, and also how women treat us, you know what I mean? Because we all participate in socializing men and women to be, boys and girls to be men and women. And a lot of times it's within that construction of male supremacy or white supremacy that kind of is a manifestation of our gender roles and how we perpetuate that. So I just wanted to say that, like, even in my organization, as one of very few men in my organization and in my work, I've had male privilege in this field. So I've shot up through the ranks. Although I think my work is great, stands on its own, and the way I use my privilege, because I could throw my privilege away, it's thrown right back at me by women, right, and by other men. So I'm strategic about that. Like, I'm always in a process with my women colleagues, and like, how can I don't have white male privilege. That's the highest level of privilege you can get, right? But I have male privilege. So I negotiate with the women that I work with, survivors, or I'm informed by survivors about how can I position my privilege and gain resource to bring to the field. Because part of the piece around doing men's work and his work around men, or even have men doing this work as advocates or whatever, is that there's such little money for violence against women and girls that if we include men in this equation, are we taking money away from needed victim services and resources? So my thinking is, let me raise money that doesn't impact the bottom line for survivors. So all those resources are available in place. But then what I've learned over the years is that to do the work to ending violence against women and girls and preventing it, you have to work with men, because we are the principal contradiction, right? And we want to change the attitudes and thinking of men so we become allies and accomplices with women and girls, and that we use our privilege for greater good. So I would just wanted to add those things. Thanks.
Obrigada, Felipe. Bom, infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, principalmente da Nádia, Quentin, Fernanda, pela aula, pela reflexão, e também agradecer ao Instituto de Ciências Penais por, né, nos trazer esse privilégio de ouvi-los. Obrigada, bom dia a todos. Todos me conhecem e sabem que essa matéria, para mim, é muito instigante. Então, eu não poderia simplesmente entregar, né, aí o certificado, agradecer, sem falar alguma coisa, porque meu coração pulsa. E aí eu ia entrar no meio das perguntas, mas eu sabia que ia alongar muito. Então, eu só vou fazer algumas pontuações que eu acho, assim, de extrema importância pelo que nós vivemos aqui. Há 10 anos trabalhando com a questão da violência contra a mulher e hoje presidente da Câmara Especializada da Violência contra a Mulher, é a primeira e única Câmara especializada nessa matéria no Brasil. Foi uma recomendação do CNJ e o Tribunal de Justiça acampou a ideia e nós estamos aí trabalhando com muito afinco para que a gente possa dar a nossa contribuição para diminuir essa questão da violência. Foi falado aqui, eu acho que tenho certeza, pela professora Fernanda, dessa questão da aliança, professora. E eu falo o seguinte, nós, enquanto mulheres feministas, e que têm a palavra, têm a possibilidade da palavra, nós não temos direito de levar essa palavra, nós temos obrigação. Então, se nós estamos hoje com esse painel aqui, é a nossa colaboração para que essa violência tenha um fim, uma diminuição. A previsão são de 134 anos para que essa tão almejada igualdade aconteça. Mas, na medida que nós estamos aqui, falando sobre isso, buscando essa questão, a responsabilização do agressor através de grupos de reflexão, isso nós vamos ajudar a diminuir um pouco essa questão. E o óbvio, a professora Fernanda, né, foi falado aqui, só é óbvio para quem sabe. Nós sabemos, então nós temos essa obrigação, nada é óbvio, né? Foi falado assim, a preocupação, às vezes eu vou falar o que é óbvio, mas o óbvio só é óbvio para quem sabe, para quem não sabe não é óbvio. E eu estou aqui impactada com tanta coisa que eu ouvi que vai ser importante para mim, para a minha profissão, para as palestras também, porque eu não posso ver um microfone, um tijolinho, que eu já estou ali falando sobre essa questão. Então, assim, eu aprendi muito e foi muito importante. Nossa Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei considerada, mas ainda ocupamos o triste 5º lugar no número de feminicídios. Doutora Nádia, que bom te ouvir, né? E sobre o que foi trazido pela doutora Nádia, eu queria sugerir que vocês buscassem um vídeo no YouTube que chama Dear Daddy, e que justamente traz essa questão dessas pequenas coisas que vão acontecendo e que podemos, nós mulheres, o maior perigo para nós, além do medo de ser assaltada, do medo de ser violentada, é o medo de nascer mulher. Então, eu acho que vale a pena assistir e eu sugiro a todos que assistam. Quentin Walcott, maravilha a sua participação. Não vai dar tempo de falar, mas eu queria muito, depois, conhecer um pouco mais do trabalho que você faz, como que funciona esses grupos reflexivos, porque nós temos aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, nas comarcas do interior, alguns grupos reflexivos. E eu queria saber se a gente não está repetindo, sem progredir nisso. Como foi falado, nós temos 16 sessões, né, por medida protetiva, e, às vezes, o agressor leva 10 para entender que aquele ato foi um ato de violência, porque, para ele, a violência é somente física. Então, eu gostaria muito de conhecer outras formas de tratar, de acompanhar, né, esses agressores, como faz o seu instituto. A naturalização da violência é uma coisa que choca a gente. Também um relato, há uns 3 anos eu fazia uma palestra para a Polícia Militar e a PVD, uma oficial da patrulha da violência doméstica, chegou para mim e falou: "Ô, desembargador, eu queria compartilhar um fato que aconteceu." E ela me fala assim, eu fui atender uma mulher que foi agredida fisicamente, e aí eu perguntei para ela se era a primeira vez que ela estava sendo agredida. Ela fala, sim, é a primeira vez que meu marido me bate. Aí o filho fala, não, mãe, mas ele te bateu semana passada. Não, mas aquele dia eu mereci. Ô, gente, isso é século XXI.
Ainda existem mulheres que acham que merecem apanhar por algum motivo, né? E, para finalizar, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou falar muito, não. Eu só queria dizer que foi falado aqui também da questão da violência, que nós, mulheres, né, estamos sujeitos à violência. Há pesquisas que falam que 9 de 4 entre 10 mulheres são vítimas de violência. Eu falo que 10 entre 10 mulheres são vítimas de violência. Todas nós, mulheres que estamos aqui, já sofremos, vamos sofrer ou estamos sofrendo algum tipo de violência. Então, nós temos que ficar alertas, porque não é a violência física só. Desembargadora, a senhora apanha? Não, não apanha. Vocês viram que ontem eu fiz uma declaração de amor. E não necessariamente eu vou sofrer violência doméstica de casa, mas existe a violência institucional, existe tanto tipo de violência que nós temos que ficar alerta, porque a todo tempo nós estamos sujeitas a isso. E, para encerrar, eu queria só ler uma coisinha que eu queria ter lido ontem, mas achei que não ia ser muito apropriado. Então, eu vou ler agora como uma homenagem a todas as mulheres, a todas as feministas, porque essa música, professora Fernanda, 99% não conhece, se chama Mudanças e é da Vanusa. Mas ela é linda e eu sugiro que todos ouçam, né, quando tiverem oportunidade. E eu vou fazer só a leitura de uma parte, que eu não vou cantar. Não precisem esvaziar o salão, que eu não vou cantar. Eu só vou fazer a leitura de uma parte da música, que é a minha homenagem para todas as mulheres e também todos os homens que estão aqui. Porque nós temos que caminhar juntos, juntas e juntas. Pois, como foi falado, se a gente não tratar, refletir, acompanhar e entender o mundo masculino, todos esses desafios, né, Quente, que são colocados para o mundo masculino, nós não vamos ter essa felicidade. Então, para aquelas 1%, eu acho que eu e a Andréia conhecemos, mas, né, talvez o Glauco, o Alexandre, né, mas a maioria não conhece. Tem uma parte que fala assim: hoje eu vou mudar, sair de dentro de mim e não usar somente o coração. Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão. Voar livre com todos os meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar dessa vida, nem rumos, nem decisões. Hoje eu preciso e vou mudar. Dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia eu sonhei conquistar. Porque sou mulher, como qualquer uma, com dúvidas e soluções, erros e acertos, amor e desamor. Suave como a gaivota e ferina como uma leoa. Tranquila e pacificadora, mas, ao mesmo tempo, irreverente e revolucionária. Feliz e infeliz. Realista e sonhadora. Submissa por condição, mas independente por opinião. Porque sou mulher, com todas as incoerências que fazem de nós forte, sexo, frágil. Muito obrigada a essa mesa maravilhosa.